Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, põe-me em Tua presença neste momento, Senhor. Vim diante de Ti, ó Pai. Senhor, eu te peço neste momento, Senhor. Seja, Senhor, com o estudo da Tua palavra, ó Pai. Queremos proceder agora, ó Pai. Senhor, ministra o nosso coração, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a ter discernimento da Tua palavra, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, que Tu nos instrua, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Deus. Que possamos, ó Pai, ter sabedoria para aprender mais de Ti neste momento. Que nós possamos absorver a mensagem que Tu queres ministrar ao nosso coração, Senhor. Fala o nosso coração, abre o nosso entendimento, ó Pai, para ouvir a Tua voz, para saber discernir, Senhor, a Tua voz, ó Pai, das demais vozes, e também para diferenciar, para saber discernir a Tua voz da nossa voz, ó Pai. Porque muitas vezes, ó Pai, queremos tanto algo e achamos que estamos certos no nosso caminho, no nosso pensamento, que chegamos a confundir a nossa voz como sendo a Tua. Mas, Senhor, se observarmos direito, Senhor, muitas vezes a Tua voz ela vai dizer totalmente diferente daquilo que a nossa voz está dizendo. Então, Senhor, que nós saibamos rejeitar as nossas próprias vozes para honrar a Tua voz na nossa vida, Senhor. Pois Teu é o reino, Tua é a glória, Teu é o louvor e a honra para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar, tá com a tua Bíblia aí? Então abra lá no livro de Oséias, se já não estiver aberto. Eu imaginei que já estaria aberto. Oséias, deixa eu ver. Vamos lá para o capítulo 1. Deixa eu ver o que nos é relevante ler. Porque bom seria que lêssemos os 5 primeiros capítulos direto, mas para que não fique algo assim enfadonho, né? Vamos ler alguns versículos chave e certamente o Senhor falará ao nosso coração. Versículo 2 de Oséias 1. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Versículo 3. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Vamos avançar agora para o versículo. Deixa eu ver. Capítulo 2, versículo 5. Posso ler? Porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Versículo 6. Porquanto eis que cercarei o teu caminho com espinhos. Isso aqui diz o Senhor, né? E levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento, versículo 7. Irá em seguimento dos seus amantes, mas não os achará. E buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei, tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia
então do que agora. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui, por enquanto, por hora, né? Eu gostaria de falar a respeito disso que nós lemos. Aqui o Senhor, ele claramente ele manda Oséias tomar uma mulher de prostituições. E quando ele manda o profeta, né, Oséias tomar uma mulher de prostituições como sua legítima esposa, o Senhor ele está mandando nada mais, nada menos do que o profeta honrar com todas as prerrogativas que uma esposa legítima faz jus, honrar esta mulher de prostituições. Tudo aquilo que uma esposa legítima, santa e imaculada faz jus, manda Deus que o profeta honre esta mulher de prostituições. Porém, mesmo em face desta honra, mesmo em face dessa, eu diria até que dessa chance de vida que esta mulher de prostituições recebeu de um homem honrado, do profeta do Senhor, chamado Oséias, né? Há que se abrir um parênteses, antes de eu continuar, que é o seguinte: alguns teólogos acreditam que este texto de Oséias, que essa palavra do Senhor para que Oséias tomasse uma mulher de prostituição, há muitos teólogos que acreditam que isso aqui é algo figurado, não é algo literal, né? Muitos acreditam que o Senhor tomou esta palavra, deu essa palavra para dar um exemplo, mas que isso não fora imputado, não fora ordenado de fato a Oséias, né? Há que se ressaltar esse ponto. Eu prefiro não tomar partido a respeito de manifestar se foi ou não algo literal ou algo figurado, né? Prefiro me ater ao texto, me ater à palavra do Senhor, porque certamente, sendo literal ou sendo uma analogia, certamente o Senhor ele vai fazer referência ao comportamento do seu povo, né? Então, continuando, mesmo em face do perdão, né, da honra, né, da oportunidade que aquela mulher recebeu, mesmo em face disso, ela, por ter a natureza de prostituição, por ter uma natureza de prostituição, por estar habituada a uma vida de prostituição, por talvez só conhecer a vida de prostituição, ela não conheceu outro caminho, ela não tinha outro caminho, ela não sabia se portar, não saberia se portar estando em outro caminho. O que ela faz? Ela volta para aquela vida de prostituição. O versículo 5 retrata isso. O versículo 5 de Oséias, capítulo 2, retrata isso, né? Torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas, né? O versículo 5, né, de Oséias capítulo 2, retrata fidedignamente esta inadequação dessa mulher com relação à vida que lhe fora concedida, com relação à honra que lhe fora prestada por ser tomada como uma esposa legítima. Em analogia ao que o povo de Israel, naquele período, né, que o versículo 1, né, o primeiro versículo do capítulo 1 diz, né, sobre a época em que o profeta Oséias escreveu estas palavras, escreveu este livro, né, pela época, segundo os reis que reinavam sobre Israel, né, naquela época era uma época muito conturbada, era uma época em que o povo de Israel estava vivendo uma fase de grande pecado, de grande, assim, de desvio mesmo, né, do Senhor, de desonra ao Senhor. O povo de Israel estava desonrando a Deus, estava buscando outros deuses, estava indo após outros deuses. Então, o que o Senhor ele tenta retratar aqui, retrata, né, com muita propriedade, através do profeta
Oséias é que o povo de Israel estava se tornando como uma prostituta, que mesmo tendo sido honrada e remida do seu pecado e de todas as suas ações más e pecaminosas, porque existiam algumas situações no Antigo Testamento, principalmente a situação do adultério, em que a mulher, ou melhor, os envolvidos na situação do adultério, eles eram punidos nada mais nada menos do que com a morte. Ou seja, isso isenta qualquer possibilidade de perdão por parte daquele que foi ofendido, daquele que foi traído. Ou seja, no caso da traição do povo de Israel com relação a Deus, isso isentaria ao Senhor Todo-Poderoso qualquer possibilidade de perdão. Isso isentaria a Deus de perdoar o povo. Mas o Senhor, pelo seu imenso amor, pela sua imensa fidelidade, pelo desejo de Deus em resgatar o povo, em resgatar a nação, né, de Israel, que estava desonrando a Ele, Ele faz essa analogia, né? Mas é uma palavra dura, porque a palavra de Deus vem para o povo de Israel chamando o povo de prostituta. O que é prostituta? Prostituta é aquela que se vende. Prostituta é aquela que desonra o seu corpo. A Bíblia diz que todo pecado é fora do corpo, mas quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, abre porta do seu corpo. Nós já estudamos aqui em outra oportunidade que quem se prostitui abre as portas do seu corpo para ser habitado por demônios. Ou seja, havia demônios no meio do povo. E há um texto que diz isso aqui, versículo 2, capítulo 2, versículo 16. Posso ler? E acontecerá naquele dia, isso aqui é o Senhor dizendo, falando para o povo, né? Já tensionando, a pretensão de Deus já era de perdoar ao povo após ter derramado juízo sobre o povo, né? Porque o juízo de Deus, ele sempre tem a intenção de derramar o perdão, de redimir o povo, sabe? Então, aqui no versículo 16 do capítulo 2, nós vamos ler a respeito, o Senhor já fala sobre o dia do perdão, mas ele cita algo aqui que nos faz ver, que nos faz entender que havia demônios no meio do povo de Israel, do povo santo de Deus. O povo santo de Deus havia se maculado, e demônios haviam entrado no meio do povo. E no versículo 16 está escrito assim, ó: e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. O que era Baal? Baal era um deus com D minúsculo, né? Que era adorado pelos povos pagãos. Tanto que o profeta Elias, ele derrotou, se eu não me engano, 450 profetas deste Deus com D minúsculo, Baal, né? E isso nada mais nada menos era do que um demônio. E o povo adorava, o povo de Deus havia se prostituído espiritualmente, se corrompido espiritualmente, adorando, prestando culto a demônio. O povo de Deus havia se desviado de uma maneira, sabe, não havia, veja bem, por que o Senhor ele coloca este contexto de uma mulher de prostituição? Porque não havia outra definição para o povo de Israel a não ser chamado de prostituta. Porque o povo de Israel traiu completamente ao Senhor. O povo de Israel se afastou, se desviou, desonrou completamente, totalmente ao Senhor, assim como uma mulher que recebe todas as honras de um marido bom, de um marido que cuida dela, que lhe dá filhos, que, sabe, que cuida dos seus filhos, um homem honrado.